Hotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aí que é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.716 pessoas. Estamos caminhando para 2.000 inscritos e inscritas. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje está aqui para trocar uma ideia sobre um papo que eu levei num grupo de WhatsApp, onde tem só pessoas pretas ali, onde eu tive a possibilidade de conversar rapidamente com pessoas sobre o islamismo. O que acontece? Normalmente, a gente sabe, a gente percebe, a gente enxerga que aqui no Brasil, entre nós da comunidade militante preta, que somos do axé, a gente normalmente aponta o dedo para o preto protestante ou preto católico e diz que ele é aculturado, que ele é colonizado, que ele é domesticado, que ele é controlado, que ele pratica uma religião alienígena. E, de fato, o catolicismo e o protestantismo, já explicamos aqui várias vezes que cristianismo é uma outra conversa, né? O catolicismo e o protestantismo são, de fato, visões alienígenas que nasceram no berço setentrional. E estas visões alienígenas, o que elas fizeram com os africanos? Moldaram a cultura africana aos padrões euroasiáticos, mudaram os nomes de lugares, como, por exemplo, Angola é um nome português, né? Porque a palavra Angola significa ausência de rei. Simples assim. Por exemplo, tá? Por exemplo. Então, eles mudaram os nomes de lugares, os nomes de pessoas. Em Angola você tem pessoas como José, João, Marco, Antônio, Daniel, etc. Porque são nomes europeus. E aí, também com os protestantes, aconteceu o mesmo processo histórico. Você vai para os Estados Unidos e encontra lá, por exemplo, muitas pessoas que são protestantes. Não precisa nem ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil mesmo, você tem pessoas que são protestantes. E também no continente africano você tem pessoas que são protestantes, inclusive pessoas que são ligadas à religião anglo-saxã, uma outra religião anglo-saxã, que é a igreja anglicana, da qual fazia parte, por exemplo, Desmond Tutu, o grande arcebispo, né, da África do Sul, que lutou com todas as suas forças contra o regime do apartheid. O que já demonstra que aquela máxima consagrada por Karl Heinrich Marx e pelos marxistas, de que a religião é o ópio do povo, é uma mentira. Mas não é exatamente disso que a gente está falando aqui. Do que a gente está falando então? A gente está falando que muitas pessoas no Brasil são adeptas da religião muçulmana. Elas costumam, assim como as pessoas que são do candomblé, por exemplo, né? Mas nós estamos aqui hoje só para falar do islamismo. Elas normalmente apontam o dedo para as pessoas que cultuam religiões protestantes e católicas e diz que eles são aculturados, foram de fato colonizados. E sim, são pessoas que bebem fonte religiosa de um povo que escravizou africanos, de povos que escravizaram africanos. E aí, muitas das vezes, o islamismo é visto por essas pessoas como um contraponto a essas religiões europeias. Não por acaso, nos Estados Unidos da América, por exemplo, havia esse consenso, esse entendimento, essa compreensão, essa certeza de que o Islã seria um contraponto ao protestantismo. Então, muitas pessoas negras nos Estados Unidos se converteram ao islamismo exatamente como um contraponto ao protestantismo. Como, por exemplo, Cassius Marcellus Clay. Quem é ou quem foi Cassius Marcellus Clay? Muhammad Ali. Por que ele se converteu ao islamismo? Ele se converteu ao islamismo porque este homem aqui, Malcolm X, ou convenceu, ou trouxe para a nação do Islã, como está documentado aqui nesta obra, e como está documentado também nesta outra obra aqui, construída pelo grande Manny Marable, nesta obra aqui, que é a biografia do Malcolm. E aí, como assim o Malcolm levou o Cassius Marcellus Clay para a nação do Islã? Sim. Por que ele fez isso? Porque o próprio Malcolm já estava lá. O Malcolm também se converteu ao islamismo. E o Malcolm se converteu ao islamismo, ele mudou seu nome para El-Hajj Malik El-Shabazz, principalmente quando ele fez a peregrinação à Meca, que é uma obrigação de todo muçulmano que tenha condições econômicas para fazê-lo. O que não disseram ao Malcolm, o que não disseram a Cassius Marcellus Clay, o que não disseram a muitos outros muçulmanos negros que se converteram ao islamismo, é que os árabes que construíram o islamismo por volta do século 7 da nossa era, os árabes
escravizaram africanos durante mais de 1000 anos. Os árabes, muçulmanos, assim como os portugueses, espanhóis, alemães, ingleses, franceses, que são protestantes, essa galera, né? Os portugueses e espanhóis são católicos. Já os ingleses, os alemães, franceses são majoritariamente protestantes, como os holandeses, como os belgas. Eles mudaram os nomes dessas pessoas no continente africano. Os muçulmanos fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Quando você muda o nome por obrigação, você está perdendo a sua essência. É importante salientar isso. Aqui no Brasil, o meu nome é Jorge porque a minha mãe era devota de São Jorge. São Jorge, que é comemorado todo dia 23 de abril, ele foi sincretizado com Ogum aqui. Não foi Ogum que sincretizou com São Jorge, porque Ogum é muito mais antigo que São Jorge, muito mais. Inclusive, teve uma pessoa, um preto, porque a gente, que é pan-africano, a gente não passa pano para ninguém, nem para preto. Quando eu coloquei um ponto de Ogum, cantado por um grande Ogã, muito respeitado na nossa comunidade, né, neste grupo, só de homens pretos, que eu participo, só de homens pretos, não, só de pessoas pretas, homens e mulheres pretas que eu participo, teve um sujeito, se intitula africano, não sei das quantas lá, que falou que São Jorge escravizou e matou negros. E eu pedi a ele documentos que comprovassem isso. Né? Por que eu pedi documentos? Porque Sheikh Anta Diop nos ensina que tudo que nós defendemos é preciso estar documentado. Eu sou pesquisador. Significa dizer que eu estou defendendo São Jorge? Não, absolutamente. Significa dizer que eu sou pesquisador, só isso. Então eu preciso de documentos. Até porque eu também sou arquivista. Além de ser professor de história, eu sou arquivista. Arquivista trabalha com documentos. O arquivista, por excelência, é o profissional que organiza os documentos para os pesquisadores fazerem esse trabalho, os historiadores fazerem esse trabalho. Por exemplo, então, quando eu fiz isso, houve um silêncio do outro lado. Porque a gente, antes de falar alguma coisa, família, a gente precisa ter cuidado para ter o devido embasamento teórico, histórico, antropológico, né, daquilo que a gente está falando. Sheikh Anta Diop nos ensina isso. Então, por conta disso, eu aproveitei o ensejo e falei exatamente isso que eu estou falando aqui agora, que muitos muçulmanos, mundo afora, muçulmanos negros, mundo afora, desconhecem que os árabes escravizaram africanos durante mais de 1000 anos. Mais do que os europeus fizeram com os africanos nesta diáspora aqui. Lembrando, quando os árabes entraram no continente africano por volta de 639 da nossa era, como está documentado aqui também, na obra do grande Carlos Moore, ali, onde é o Egito hoje, estavam estacionadas as tropas bizantinas, oprimindo africanos no Egito. Principalmente os coptas. Quem eram os coptas? Os coptas são, por excelência, os mais antigos descendentes dos Kemetius, os egípcios originais, vamos dizer assim. Esses coptas, inclusive, têm lá a sua igreja, porque a igreja etíope é muito mais antiga que a igreja católica, como nos explica o grande professor James Smalls. Tem vídeo dele aí na internet explicando sobre isso. Brilhante, mestrão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eles entram, em 639, pelo Egito, ali já está uma invasão comandada pelos califas. A palavra califa, como explica aqui o grande Ney Lopes, significa comandante dos crentes. É um título protocolar dos califas. E esses califas começam a escravizar africanos por conta do seu fenótipo. Quem eram os árabes? De acordo com Sheikh Anta Diop, os árabes são fruto de uma miscigenação negro-branco que ocorreu onde é hoje a Península Arábica. Península Arábica que, como já explicamos aqui, milênios de anos antes estava ocupada pelos sabeus. Significa dizer que o resultado dessa miscigenação não se reconhecia ou não reconhecia os seus ancestrais como negros, como acontece muitas das vezes aqui neste território chamado Brasil, que não tem uma forte influência islâmica, mas tem um forte processo miscigenatório, onde normalmente os frutos dessa miscigenação não querem se identificar como negros. Por conta disso, desse processo histórico que começa lá na Antiguidade e se arrasta pela Idade Média, importante salientar isso, esses árabes escravizam africanos, já colocando os africanos num patamar racial inferior aos árabes.
já construindo obras científicas, dizendo que os africanos já eram uma raça inferior, antecipando até mesmo os europeus, que vão falar disso durante a Idade Média, mas principalmente no século XIX, quando vão criar o tal racismo científico. É importante salientar isso. E ao longo de 1000 anos, muitos africanos foram escravizados. Africanos ali de Moçambique, da região de Sofala, por exemplo. Africanos ali de onde eu uso Sudão, porque a palavra Sudão vem de Bilad ao Sudão, terra dos negros. Por isso que você tem um país chamado Sudão no continente africano. E Bilad ao Sudão é todo o norte do continente africano, toda a região do Sahel africano, que os árabes conheceram e se depararam com muitas pessoas pretas ali e chamaram aquele norte ali do continente africano de Bilad ao Sudão. O que significa dizer também que a África branca é uma falácia. Até porque os árabes estavam se miscigenando com os próprios africanos. Os árabes que de branco nunca tiveram rigorosamente nada. Então como chamar o norte da África de África branca? Mais um mito que nós já tínhamos derrubado anteriormente. É importante salientar isso. Aliás, Chiquita Diop já tinha derrubado isso já nos anos 70. É importante salientar. Então, quando esses árabes começam a escravizar os africanos, é importante salientar também que eles não entram com o pé na porta. Por quê? Porque em muitos lugares que os árabes vão entrar, haviam sociedades organizadas, estruturadas, em estados centralizados, com sacerdotes, com nobres, com comerciantes, com arquitetos, engenheiros, professores, pescadores, os diferentes clãs que existiam no continente africano, os ferreiros, por exemplo, os tecelãs, os agricultores, os pecuaristas, como a gente falou. Então, haviam sociedades organizadas quando o Islã entra no continente africano. Inclusive, no reino do Ghana, que é contemporâneo a essa invasão do Islã, no reino do Ghana havia um bairro exclusivo de árabes, de acordo com o Chiquita Diop. Árabes pré-islâmicos, árabes que não eram muçulmanos, mas estavam vivendo no continente africano. É importante salientar isso. Então, quem eram as pessoas que estavam caindo sob o regime da escravidão dos árabes? Eram as pessoas que no continente africano, no primeiro momento, eram chamados de escravizados mercadoria, como explica aqui o grande Carlos Moore. Quem eram esses escravizados de mercadoria? Os escravizados de mercadoria eram exatamente aqueles, a única categoria de servo, né? Vamos falar em termos de servo, a única categoria de servo, porque a palavra escravizado não traduz exatamente essa situação, esse fenômeno, essa visão que existia, essa realidade que existia no continente africano. Então, havia os servos, e dentre esses servos, o único servo que não tinha direito nenhum sobre o seu corpo era o servo mercadoria, porque ele tinha cometido crimes atrozes, que eram considerados, não havia essa palavra, mas eram considerados como se fossem crimes hediondos no continente africano. Como no continente africano você não tinha regime de polícia, como você não tinha presídios, penitenciárias, por exemplo, delegacias, essas coisas todas, onde as pessoas ficam presas lá, qual era o destino dessas pessoas que eram servos de mercadorias? Porque tinham cometido crimes atrozes, tinham estuprado pessoas, tinham cometido chacina, tinham cometido coisas bárbaras. Era certamente ser vendido como servo para os árabes, para que eles saíssem da comunidade e não representasse um perigo para a própria sociedade e também nem mau exemplo para a sociedade. Então, esses primeiros servos de mercadoria foram aqueles que caíram sob o regime escravista imposto pelos árabes. O que acontece é que mesmo esses já eram rapidamente modificados seus nomes. Só que esta empresa, ela se expandiu e não foram apenas servos de mercadorias que caíram sob o regime escravocrata dos árabes, que durou, repito, 1000 anos. Então, esses árabes, é importante salientar, à medida que eles foram avançando, penetrando no continente africano e conhecendo as dinâmicas das sociedades africanas, eles foram atacando aqueles lugares que eram mais vulneráveis. E é importante salientar também que muitos nobres se converteram ao islamismo, muitos comerciantes se converteram ao islamismo por interesses econômicos e políticos, porque o comércio era uma força importantíssima de sustentação política das sociedades africanas, como é em qualquer parte do planeta Terra, certo? Então, se você tem à sua disposição um comércio abrangente, que naquele momento ali, o Império Árabe, que era o Império sem imperador, de que se de passagem, né, ele estava abarcando 3 continentes, o continente asiático, o continente africano, pelo menos uma parte dele, e parte do continente europeu, porque em 711 houve uma invasão de africanos e árabes à Península Arábica, que levaram para lá o uso da energia eólica, o uso do astrolábio, o saneamento básico, o hábito de tomar banho, a utilização do zero, o algarismo, a palavra algarismo significa os números na língua árabe. Esse processo todo construiu uma visão raciológica, como explica o Carlos Moore aqui nessa obra, que acabou dando mote para as populações da Península Ibérica
desenvolver o que Carlos Moore vai chamar nessa obra de racismo ibérico. É importante salientar. É um racismo que permite a miscigenação, porque os próprios árabes já eram miscigenados. E assim como se miscigenaram com as populações africanas, através do estupro de mulheres pretas e da morte de homens pretos. É importante salientar. Ou quando esses homens pretos não eram capturados e castrados e para trabalhar nos harems, por exemplo. Por quê? Porque esta visão do homem preto, fortemente sexual, essa visão do homem preto viril sexualmente, já estava incutida, enraizada na cabeça dos árabes. Isso não é novo, família. Isso é muito, muito, muito antigo. Enquanto isso, escritores árabes estavam construindo visões deturpando as sociedades africanas para legitimar a escravidão, enquanto, por outro lado, outros, sim, também é importante salientar, estavam construindo obras que iam contra a escravidão. O que acontece é que, como diz Cheikh Anta Diop aqui nessa obra, o Islã entrou na África para nunca mais de lá sair. E como disse Tidiane Ndaye, um outro senegalês cujo obra eu não tenho aqui à minha disposição, os árabes construíram uma visão onde eles animalizaram sociedades africanas e retiraram daqui aquilo que os fazia humanos. A importância daqui fazia os africanos seres humanos. E colocando sobre eles uma pecha de populações primitivas, inclusive nas tradições, as cosmovisões africanas que os árabes, quando entraram, chamaram aquilo de primitivismo, falando que aquilo era coisa menor, coisa pequena, exatamente como os europeus fizeram com as religiões de matriz africanas quando chegaram aqui. O que acontece é que muitos negros que são muçulmanos, eles não falam sobre isso. Não falam. Ou não falam porque não sabem, mas deveriam saber, porque deveriam estudar a sua religião, como eu estudo a minha, eu estudo a minha fé, como eu falo para todos os meus amigos que são religiosos, estude a sua fé. Como eu falei para minha filha certa vez, quando ela começou a frequentar a igreja protestante, falei para ela, estude a sua fé. Como eu falo para minha esposa, estude a sua fé. Como eu falo para minha irmã, que é do candomblé, que se iniciou assim quando eu nasci, eu falo para ela, estude a sua fé. Por quê? Porque é necessário que nós conheçamos a nossa fé, até para a gente não cair em armadilhas de ateus, marxistas, comunistas, leninistas, vai para Cuba, que falam um monte de M das religiões, como se o marxismo não fosse em si só uma religião também, porque ele é. Como disse o grande Milton Santos, que está fazendo 100 anos esse ano, o marxismo ele é marxizante. O que acontece é que a religião não é o ópio do povo. O ópio do povo é o eurocentrismo e o arabismo, que colocou na cabeça de muitos africanos, eu estou vontade para falar, porque eu conheço muçulmanos, angolanos, que, por exemplo, a história começou na Península Arábica, que é a primeira língua a ser falada na história da humanidade. Teve um angolano que falou isso para mim. Foi a língua árabe. Nada mais longe da verdade. Isso é um absurdo gigantesco. Que quando os seres humanos nasceram, não existiam árabes em lugar nenhum do planeta Terra. E aí, família, a que nome nós damos a isso? Colonização. A colonização não é exclusividade dos europeus, não. Os árabes, boa parte do continente africano é muçulmano. Tem muçulmanos na Nigéria, na Costa do Marfim, no Marrocos, na Argélia, na Líbia, Senegal, Burkina Faso, no Chad, no Mali, grande parte ali do continente, no Sudão, obviamente, na Etiópia, né? Em Moçambique, em Angola. Tem muitos muçulmanos no continente africano. E eles acreditam mesmo que eles são da linhagem do profeta Mohammed. E Cheikh Anta Diop, o grande, já esculachou. Há uma aula esculacha que eu chamo de aula esculacha do Cheikh Anta Diop. Tem um vídeo dele aí no YouTube, né? Onde esculacha os próprios africanos falando, vocês não são da linhagem de Mohammed. Que história é essa de vocês falarem que são da linhagem de Mohammed? É a mesmíssima visão que acontece aqui no Brasil, quando protestantes se dizem da linhagem de Abraão. Essas religiões abrâmicas, né, elas têm esse costume de dizer que você agora é da linhagem deles, não importa de onde você venha. Quando você se converte ao judaísmo, acontece a mesma coisa com você, você muda de nome, você é obrigado a adotar um nome alienígena. Quando você se converte ao islamismo, você é obrigado a adotar o nome alienígena. O que acontece é que estas visões não são visões africanas. Por mais que você tenha um islamismo, e você tem um islã negro no continente africano. Um islã, como disse o Carlos Moore, africanizado. Um islã fortemente influenciado pelo panafricanismo, como foi o islã da confraria Murir, de Mohammed Mahmoud Bamba, o tio de Cheikh Anta Diop. Isso é uma coisa. Agora, quando você tem pessoas no continente africano que não estudam a sua fé e reproduzem
as mentiras que árabes contaram para eles, aí você tem a colonização. E aí, para você aí que está me ouvindo, que é muçulmano, eu convido você a estudar a sua religião, você saber de onde ela veio, né? Mas para você não se deter apenas aqui na obra do grande Alberto Hourani, que sim, Alberto Hourani nessa obra, ele não diz, nesta obra aqui, ele não diz que os árabes são frutos de uma miscigenação negro-branco, como diz o Cheikh Anta Diop. Por que ele não diz? Ele não diz porque ele preferiu omitir. Para ele, nesta obra, os árabes já apareceram do nada ali na Península Arábica. Já começa praticamente com o islamismo. Esta obra aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí ele negligencia uma parte fundamental da história dos árabes, quando ele não diz que os árabes são, como diz o Cheikh Anta Diop, frutos de uma miscigenação negro-branco. Porque os árabes não apareceram do nada. Eles apareceram por conta de um processo histórico, como os hebreus apareceram por conta de um processo histórico, como os europeus brancos apareceram por conta de um processo histórico. Lógico, o que acontece é que muitos negros, muçulmanos, alguns pan-africanos não estudam a sua fé como deveriam estudar, né? E aí, muitas das vezes, cito Malcolm, esse cara aqui, meu ídolo para sempre, esse cara aqui, né? O grande Malcolm, colocando ele como exemplo, mas o grande Malcolm, o grande irmão Malcolm, ele desconhecia muita coisa a respeito do islamismo. É lógico que sim, ele não teve tempo, ele morreu com 39 anos, ele foi assassinado pela própria nação do Islã, num conluio macabro entre a nação do Islã, o FBI, a CIA e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Malcolm foi assassinado com 39 anos, ele não teve tempo para descobrir. Se ele vivesse mais tempo, muito provavelmente ele descobriria as raízes históricas do islamismo. Inclusive ia conhecer, ia saber que circuncisão, essa coisa de não comer porco, monoteísmo que os muçulmanos cantam em verso e prosa, que dizem que foram eles que começaram isso. Não, eles aprenderam isso com os hebreus, que por sua vez aprenderam isso com os negros africanos do Kemet, como explica o grande Cheikh Anta Diop nesta obra aqui, Nações Negras e Cultura. Agora, eu vou atacar o irmão Malcolm por conta disso? Nunca na minha vida. O irmão Malcolm é meu ídolo para sempre. O que eu estou falando aqui, que é importante salientar, família, nesse fim de vídeo, é que antes da gente apontar o dedo para irmãos protestantes, católicos, a gente precisa conhecer a história da fé que nós professamos. Jorge, você está falando isso porque você é de Umbanda? Ah, mas a Umbanda se critizou aqui contra... Não. A Umbanda vem do Kemet. Cheikh Anta Diop diz que a esfinge tem fenótipo banto. A Umbanda nasceu entre as populações do tronco linguístico banto e foi inclusive os primeiros a chegarem aqui escravizados. Da mesma forma que o candomblé nasceu entre as populações do tronco linguístico banto e as populações do tronco linguístico banto também foram as primeiras pessoas a chegarem aqui escravizadas. Elas trouxeram o candomblé para cá, elas trouxeram a Umbanda para cá, como explica o grande Ney Lopes nesta obra aqui. Está documentado. Por isso que eu gosto sempre de mostrar obras para explicar daquilo que eu estou falando. O que acontece é que, por colonização, por uma violência brutal que o nosso povo sofreu, o nosso povo ele foi obrigado a cultuar uma visão alienígena. Agora, quando a gente conhece, estuda, quando a gente conhece através do estudo a nossa fé, a gente se afasta dessas visões alienígenas. A gente olha a distância. A gente fala, não, peraí, mano. Oiá é Santa Bárbara, não. Não. Oiá é Oiá. Santa Bárbara é uma outra conversa. Né? Ogum não é São Jorge, não. Ogum é Ogum. São Jorge é uma outra conversa. Xangô não é São Jerônimo, não. Xangô é Obatô-Kossô, amante da caça e da guerra. Um rei de Cush, que viveu há 4.000 anos atrás. Ele não é São Jerônimo, que é muito mais recente. Então, é importante a gente sempre conhecer a nossa fé e, repito, não querer apontar dedos para outras pessoas, porque você pode estar incorrendo um erro crasso, família. Há uma obra do grande Edward Wilmot Blyden, onde ele chamado Cristianismo, Islamismo e Raça Negra. Essa obra é importante para vocês lerem, para nós lermos, para nós compreendermos como estas visões impactaram a psique, o comportamento, a visão de mundo e de sociedades africanas no continente, na Libéria, que o Edward Wilmot Blyden fala da Libéria, e dos Estados Unidos da América. Para quem não sabe quem foi Edward Wilmot Blyden, ele foi o homem que publicou essa obra em 1887, exatamente no mesmo ano que estava nascendo Marcus Mosiah Garvey na Jamaica.
o que significa dizer que o Blyden ele estava já dentro do panafricanismo antes até de Marcus Mosiah Garvey nascer. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo e de letramento racial, também a partir da perspectiva do panafricanismo. Aulas síncronas online comigo através do Google Meet. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Estude a sua fé. Procure analisar a partir da perspectiva do panafricanismo, que vocês vão ver a diferença que faz na nossa psique, no nosso entendimento, no nosso desprendimento de certas amarras coloniais que o nosso povo foi imposto. Estamos juntos sempre. Rotep, África no Centro.